Então, pessoal, agora vai conseguir falar com ela. E eu quero muito que vocês tenham suas dúvidas esclarecidas aqui. A gente vai falar em alguns pontos. Por exemplo, o que é a síndrome do pânico? Quais são os sintomas da síndrome do pânico? O que fazer diante de uma crise de pânico? O que não fazer diante de uma crise de pânico? Então, fica com a gente até o final que a gente vai passar algumas estratégias para você lidar com essa crise. E a gente também vai abrir inscrições para palestra de síndrome do pânico, de ansiedade, para você enfrentar. A gente vai dar ferramentas que a gente usa na clínica para passar para vocês e vocês saberem o que está acontecendo com vocês e regular essas emoções dentro de vocês, tá bom? Ficar calmos, ficarem bem tranquilos. Eu vou convidar ela aqui agora para participar. E aí a gente fazer esse bate-papo legal. Lu, é só você aceitar aí para você entrar na live aqui com a gente. Pronto, conseguimos. Demorou, mas foi. E aí, Lu, me fala um pouquinho de você, se apresenta pra gente, o pessoal te conhecer. Tá. Então, pessoal, eu sou a psicóloga Luciana Meneghelli, né? Que eu e Camila, sou eu, a Luciana e a Camila que estamos administrando o grupo, não é, Camila? Isso. Então, o grupo Vencendo a Ansiedade. E aí nós vamos falar para vocês sobre um pouquinho da síndrome do pânico, né? Que é um tema muito pertinente para a situação que nós estamos vivendo, né? E espero contribuir, eu e Camila, nas dúvidas de vocês, no que for aí, né, Camila, para poder tirar um pouco da angústia, desse desconforto. Ótimo. Então é legal, Lu, a gente mostrar que a síndrome do pânico, ela tem aí, às vezes ela acontece do nada e a pessoa não entende por que que ela está sentindo todos aqueles sintomas no corpo, se nada aconteceu. E é justamente isso que causa o maior desespero. Esses dias mesmo eu estava lendo aquilo, um livro, e aí ele foi descrevendo, o autor, tudo que essa pessoa que sofre de síndrome do pânico, ela tem durante a crise. E aí eu vou relatar aqui para vocês, para ver o que vocês acham disso, tá bom? Como é que é essa primeira vez? Vou ler aqui, ó. Você está bem, tranquilo, em casa, com os amigos, fazendo uma atividade qualquer. De uma hora para outra, como um estalo ou um botão que é ligado, você passa mal. O peito começa a doer, o coração dispara, o braço adormece, vem as tonturas, em seguida aparecem os enjoos e a qualquer momento você sente que vai desmaiar. Parece que você está à beira de um colapso. É uma parada cardíaca? É uma morte súbita? O que é? Então, aí a pessoa corre para o hospital. E ao chegar no hospital, faz vários exames. O médico confirma que não é infarto. Ou melhor, diz que seu coração é exatamente o que deveria ser para uma pessoa da sua idade. Mas se não foi um problema de coração, ou um AVC, ou um câncer que ninguém descobriu, o que é então? Vem várias dúvidas. E aí pode parecer algo estranho, o diferente do que você já viveu. E depois do diagnóstico, você se questiona a todo instante se os sintomas eram reais ou não. Você fica pensando, mas não é, o médico falou que eu não tenho nada. Como é que eu tenho? O que eu tenho? A pessoa fica com dúvidas. Pior, fica com medo de que elas possam aparecer novamente e não ter ninguém para te ajudar. Então, ela se sente impotente, sozinha, ela tem medo que isso aconteça de novo. E em boa parte dos casos descrito acima, o diagnóstico é o quê? Síndrome do pânico. E por incrível que possa parecer, esses sintomas criados pelo seu cérebro eram reais. E você não estava imaginando nada. É preciso entender, lidar com o problema. Então, assim, Lu, quando a gente fala da síndrome do pânico, descrever que é a primeira vez uma pessoa que teve a síndrome do pânico, como é que você percebe a síndrome do pânico? O que você acha que aparece para você? Como é que ela vem, assim, nos relatos dos pacientes? Como é que você observa isso?
Então, Camila, primeiro vem uma ansiedade, né? Começa Sim. porque a síndrome do pânico, ela vem por camadas, ela vem por escalas, né? E aí, Uhum. primeiro vem apresentando uma ansiedade. Uma ansiedade que aparentemente ela é normal, né? Sim. E aí a pessoa ela vai deixando de dar importância para aquilo. Essa ansiedade Uhum. é um pouco mais exacerbada com, Sim. com as sensações físicas, né? E daí ela vai tendo descontrole dessa situação, aí vem o medo, porque ela já Sim. vai percebendo que é uma ansiedade estranha, que ela não tem controle. É uma ansiedade também para esse momento que a gente está vivendo, né? Que às vezes as pessoas não entenderam para quem, né? Para quem ainda não estava com pânico instalado aí, que não entendeu por que está passando por essas situações, né? Que a gente vê lá no nosso grupo, esse desespero todo, Sim. essa falta de controle para a situação. É uma preocupação com o futuro, essa ansiedade. Depois, Sim. quando elas percebem que vem, né, as reações físicas, que é essa que você citou aí, que são as palpitações, né, cardíacas, né, essa dor no estômago, e aí vai aumentando essas sensações físicas, que é a sudorese, essa opressão torácica, né, que é essa sensação de que parece que não, que está faltando ar, né? E daí, Uhum. antes disso, se instala o medo. Se instala o medo. Aí começa, diante disso. Então, se a gente não acolher isso, né, e levar para e começar a olhar, não, eu não estou tendo controle disso e está ficando estranho. E não buscar entender, porque às vezes, né, a gente procura o profissional quando já está instalado o transtorno, que precisa Sim. de medicação primeiro, para depois ir até o psicólogo. Se nesse primeiro sinal que eu coloquei aí da ansiedade, se a pessoa já for atrás para a psicoeducação, Isso. ela vai deixar de passar por esses níveis que estão esperando elas lá na frente, que vai aumentando essas camadas, né? E depois Sim. desse medo vem essa angústia constante. Travou aqui para mim. Travou? Voltou, agora voltou. Vem essa angústia com sintomas ainda muito mais aguçados. E diante da síndrome do pânico, né? Que são os sintomas, são os ataques recorrentes, que passam Sim. novamente, que a pessoa começa. Eu estou com medo de ter o pânico novamente. Uhum. E é esse medo que a pessoa, ela causa mais um pânico, porque é o medo do medo. O É, medo de ter um pânico já é um fator, um gatilho para o pânico surgir. isso. Porque o nosso cérebro, ele tem ali uma estrutura, uma bolinha, e essa bolinha se chama amígdala. Não é a amígdala aqui da garganta, não, é do cérebro. Quando a gente está numa situação de desespero, que você vê como ameaçadora, essa amígdala ela fica o quê? Plim, ela ativa. Quando essa amígdala está ativada, ela vai liberar ali substâncias químicas no seu organismo que deixa seu corpo muito ativado. Para quê? Todas as sensações físicas da ansiedade que você tem é vinda, ela é proveniente da onde? Desse hormônio, dessa substância química. Então, se você fica com medo, né, de ter isso, você está ativando essa amígdala, essa bolinha, para gerar todas essas sensações físicas da ansiedade. E quando você sente a tontura, né, a boca seca, a mão suando, tudo isso vem, aí você fica mais desesperado porque você não sabe como controlar isso. E isso é tudo, eu queria dizer assim, para todo mundo que está assistindo a live aqui,
que é tudo uma reação química do seu organismo. Não precisa se preocupar, porque se a tua amígdala está ativada, é óbvio que ela vai gerar todas essas sensações no seu corpo. Porque a função dela é essa, é te preparar para enfrentar uma ameaça, você enfrentar um perigo, você conseguir lutar ou fugir dessa situação. Então, não tenha medo de sentir essas sensações físicas. Porque o que eu mais vejo, Lu, é as pessoas com medo do que está passando pelo corpo, com medo do coração acelerado, com medo. Aí já bota a mão assim, ai, meu Deus, meu peito. Ai, tô sentindo uma opressão, tô sentindo meu coração, parece que vai sair pela boca. Isso tudo é da amígdala. Ela vai liberar tudo isso, vai liberar essa sensação física. Então não tem por que você ficar com medo do seu corpo reagir dessa forma. Mas, Camila, o importante é as pessoas entenderem isso, né? Para não chegar a atingir o cérebro, né? O cérebro emocional que a gente fala. Por quê? Às vezes a gente vai lá no grupo e coloca assim, eu estou falando do grupo, mas vamos falar num todo, que talvez tem gente fora aí também do grupo, né, Camila? A gente vai lá e coloca as técnicas de respiração. Só que isso me deixou um pouquinho preocupada, porque eu percebi que tinha gente que estava migrando lá, saindo lá do grupo e indo, né, pro privado, desesperados. Então, entender um pouquinho do nosso corpo, porque a gente passa a técnica de respiração, mas é para poder entender também se aquele tipo de respiração está ativando ou não. Porque cada pessoa age de maneira diferente. E aí, Sim. muitas vezes, a respiração que elas estão fazendo, porque talvez estão muito ativadas, né? E essa respiração, às vezes, de forma muito rápida e intensa, faz ainda aumentar a opressão torácica, né? E o desconforto respiratório. Parece que está faltando ar ainda, parece que está faltando ainda mais oxigênio. Sim. É entender, porque o cérebro emocional dela, para esse tipo de respiração, está fazendo com que ela fique ainda mais ativada. Então, é entender isso. Peraí, se eu estou ficando mais ativada com esse tipo de respiração, eu preciso, então, fazer uma respiração mais lenta e com uma frequência mais, com um período mais longo, né? Para poder fazer novamente. Então, tem que entender isso tudo. E aí é que vem essa questão que não adianta só dar um suporte superficial, não é, Camila? É claro. A gente está ali para dar um suporte a vocês e está sendo um prazer. Assim, a Camila é que mais está dando suporte, porque tenho filho e aquela correria toda. Mas assim, eu vou lá, dou minha contribuição também. Mas é entender, gente, que dependendo daí grau desse pânico, precisa de um profissional, precisa de educação, né, Camila? Exatamente. Porque senão Sabe, a amígdala não vai entender, né, a questão de luta e fuga e o congelamento. exatamente. E sabe assim, eu tô vendo que tem bastante gente chegando aqui. Sejam bem-vindos, Lucas, Suelen, Daiane, Andressa, Lidiane, Divânia, Janete, tudo bom? Então, quando a gente dá o suporte, a gente dá assim para um momento de crise para ela tentar se regular naquele momento específico. Mas o melhor é ela entender o que está acontecendo por trás dessa crise. Por que, que ela está reagindo dessa forma? Quais foram os gatilhos que despertaram esse pânico? Ah, será que foi alguma coisa que eu vi? Ou será que eu briguei com alguém e aquilo me gerou uma angústia? Eu não sei como falar, eu não sei como colocar isso para a pessoa e eu guardo. Então, tudo que a gente somatiza no corpo, uma hora o corpo vai botar para fora e vai reagir. Então é importante a gente se conhecer. E mais do que se conhecer, entender quais foram as raízes disso, entender a sua história, entender lá a sua infância. Como é que seus pais, eles acalmavam você diante de um nervosismo, diante de uma dificuldade, às vezes, na escola, com os amigos, com os colegas? Você teve algum suporte?
Você teve alguma orientação para lidar com medo? Ou você ficava assim, os seus pais achavam assim, ou os seus cuidadores, ah, isso não é nada não, é frescura. O que eu escuto muito, Lu, são pessoas que ainda têm a ansiedade como algo psicológico, como se fosse assim, ah, isso é da sua cabeça. Isso não existe, isso não é real. É real, a pessoa sente no corpo, a pessoa vive ansiosa, ela não tem como. Às vezes ela até se fecha porque não encontra o apoio da família, dos amigos. Ela não sabe como colocar isso para eles porque tem medo do julgamento, tem medo de falar alguma coisa, você está achada como louca, você está achada como alguém que não consegue enfrentar a vida, como alguém que está ali em desespero, com uma coisa drama, né? Dramática, a pessoa é dramática, ela tá inventando coisa, ela não sabe. Isso é muito claro, isso não é nada, ela tá fazendo uma tempestade em copo d'água. É real. E só quem passa por isso sabe como é difícil. Sim, os sintomas físicos, eles são reais. Porém, é isso que a Camila falou. É preciso de entender como que está sendo essa somatização, né, diante dessa questão do medo. Porque, às vezes, realmente, se a gente parar, né, a gente olha assim, meu Deus, mas não está acontecendo nada, né? Não está acontecendo nada. E aí, diante dessa questão aí de pandemia, eu fiquei assim, mas se você for parar para olhar lá para trás, tem algo sim. Tem algo sim que acende na hora que está acontecendo algum evento estressor, né? E aí, como a gente sabe, quanto mais a gente vai vivendo momentos estressantes ou momentos estressantes que podem vir a ser traumático, é isso daí, é essa somatização. E daí, talvez, de um momento que talvez a gente nem considera tão importante, aquilo esburra, né, Camila? Esburra de uma maneira que você perde o controle da situação e, às vezes, tendo que chegar até ir no pronto-socorro para poder ver. Então, É, é muito minucioso, é simples, mas, ao mesmo tempo, é muito complexo. sim, e a pessoa não consegue perceber que, às vezes, numa crise, ela tem umas atitudes impulsivas, por exemplo, ah, eu preciso ligar para alguém, eu preciso fazer alguma coisa, aí fica andando para um lado para o outro da casa, tentando achar um lugar para se sentir segura, se sentir calma, tenta. E aí, o que que acontece? Quanto mais a gente tenta se acalmar, mais tenso a gente fica. Porque é uma luta interna que a pessoa trava com ela mesma, que ela fica assim, mas eu não consigo. Ai, mas eu tenho que respirar, mas eu não consigo respirar. E aí, ao mesmo tempo que ela busca essa ajuda com o outro, com a família, o outro, a família, talvez olha para ela e fala assim: ah, respira, isso não é Aí nada, vai passar. Aí, calma, eu tenho vários pacientes que falam assim, ó, ai, isso me dá quando eu me sinto sozinha. Se meu marido Uhum, ligar, eu fico calma. Se eu ligar para sim, alguém, eu fico calma. Se ligar para psicóloga, parece que tudo. Mas realmente, é isso aí que é o acolhimento. Mas quem precisa de acolher é a gente mesmo, né, Camila? Na hora que a isso. gente começa a se entender e entrar em contato com a gente mesmo, a gente vai buscar recurso e a gente vai se acalmar. A gente não vai precisar ficar correndo atrás de medicação, tomando calmantes e calmantes para fazer com que É, você fique lá adormecida. Precisa de entrar em contato com isso tudo, né? é verdade. Agora sim, ó, depois eu falo mais desse livro. Esse livro aqui, Uhum. ele é muito bacana porque ele fala muito dessa situação de que Fala o nome porque ficou, não eu, deu para ler, para as pessoas conseguirem. Fala o nome do livro, porque tá do é lado. Psicologia do Medo, Sim, fala. Com Cristóvão André, o nome do. Depois eu posso colocar no grupo também. E quem quiser Pode tá no ser. nosso Instagram que eu coloco. E aí tá falando aqui, Camila, que às vezes a gente
fica correndo atrás de uma situação para poder controlar, né? E busca atrás de um, busca atrás de outro. E eu até pensei o que eu ia falar aqui, na verdade, mas é entender a intensidade de cada situação, de cada um, e como isso veio sendo construído da história. Mas, assim, eu perdi mesmo o que eu ia falar desse livro de bacana que iria contribuir aqui. Depois eu lembro. Sim, quando você fala dessa intensidade, Lu, às vezes a gente não sabe muito bem o que provoca a ansiedade no nosso corpo. E o que eu acho mais legal, que eu tenho ensinado alguns pacientes, é entender assim: se eu faço, por exemplo, uma atividade que aumenta a minha ansiedade, eu tenho que começar a perceber que essa atividade, às vezes, ela não está me ajudando na minha saúde mental, ela não está contribuindo para a minha saúde mental. Por exemplo, tem um relato de uma pessoa que passou 3 ou 4 horas assistindo série direto. E aí ela relatava muita ansiedade ao final desse momento e não uma melhora da ansiedade. Então a gente tem que pensar o que eu posso fazer no lugar dessas atividades que aumentam o meu nível de ansiedade. E aí essa pessoa, ela mudou, ela falou, eu vou correr toda manhã, né, bem cedo, e aí ela percebeu que a ansiedade diminuiu, ela criou uma rotina. Nosso cérebro, ele trabalha muito com a previsibilidade, ele quer se sentir seguro, se sentir preservado, achar que não tem perigo nenhum. Então, quanto mais rotina você dá para o seu cérebro, melhor você sente, mais controle você sente da ansiedade. Eu sei que nesse momento de coronavírus tá difícil ter uma rotina, tá difícil planejar, tá difícil tudo isso. Só que se você estabelecer um horário, tal hora eu vou ver uma série, tal hora eu vou fazer uma atividade física, tal hora eu vou comer, sei lá, fazer um prato gostoso, né, para eu me sentir melhor, ou eu vou fazer uma unha, ou eu vou cuidar do meu cabelo, ou eu vou fazer uma massagem no meu pé com um hidratante, enfim. Se você se coloca um horário para cada atividade, você se conforta mais. Porque o mundo externo a gente não tem como regular, mas o interno a gente tem. E quanto mais controle a gente der para o cérebro, melhor ele vai se sentir mais confiante, mais seguro, mais confortável. E quando vier uma crise, a gente precisa entender o seguinte: ela vai vir, mas ela vai passar. E aí ela leva ali 10, 15 minutos, e outras pessoas podem levar até mais tempo, ela se sentir realmente muito é, em constante questionamento se vai passar ou não, se vai demorar ou não. Então, assim, a gente vai passar algumas estratégias para vocês, mas a gente vai aprofundar mais ainda na palestra que a gente vai fazer. Então, quando você pensa numa crise de pânico, você pode ficar bem tranquilo, porque você não vai morrer nem ficar louco. A gente tem que tirar essas crenças que a gente coloca na hora. Porque é isso. A pessoa acha que vai ficar louco, que vai morrer, que não vai conseguir dar conta, que vai acontecer uma situação que ela não vai ter forças para lidar. Você tem forças, você tem ferramentas dentro de você. A gente precisa descobrir quais são essas ferramentas. A gente precisa potencializar seus recursos internos para enfrentar a crise. Coloca aí nos comentários, a gente quer interagir mais com vocês. O que vocês têm sentido nesse momento de pandemia? Como é que vocês têm lidado com as crises de ansiedade? Coloca aí pra gente os sintomas. Eu tô vendo aqui que tá entrando bastante pessoas, o Duarte Ribeiro, Minha, a Sué. Oi, minha tia. que legal, Fortaleza. bem-vinda. Olha, a Sim. psicóloga Camila Galego, a Sinara, que legal, Manuel Alves, sejam bem-vindos, Edivânia, Ricardo, fala, Lu. Então, é isso mesmo. E também, Camila, o que eu estava observando é que, para trazer aí também, para engajar um pouco mais aí de informação, é que as pessoas sempre se referem, estou com crise de pânico.
Aí quando você Uhum. vai, como é que é essa síndrome do pânico? Na verdade, não é, não, desculpa, é crise de pânico, né? E aí, geralmente, Ah, a pessoa nem chegou até essa crise do pânico. Ela está tendo ataques de pânico, né? E essa recorrência desse ataque de pânico, que é essa palpitação cardíaca, esse desconforto físico, né? Que traz esse medo, talvez de não conseguir ir, talvez de não conseguir viajar de avião ou falar uhum. em público, não é mesmo? Que aí vem as fobias específicas, medos de lugares fechados e assim vai. A crise, então, isso são ataques de pânico e tendo essas reações físicas recorrentes, que é a síndrome do pânico, né? Porque Sim. indo, a crise do pânico é quando a pessoa chega a rasgar a roupa, né? Perder a sensação de que o ar acabou Uhum. e perder mesmo o controle de si, às vezes sai correndo pela rua, às vezes eu li um tempo aí um artigo que um médico rasgou a roupa dentro de hospital, tanto trabalho, né? Um Caramba. estresse muito grande, né, da condição de trabalho, sufocou, então rasgou a roupa e saiu correndo. Então, por isso, as pessoas têm muito medo de enlouquecer, que eles falam muito com a gente, né? Ah, eu tô com pânico, tenho medo de enlouquecer, né? Mas é Uhum. de tanto também escutar, às vezes, outros falarem. Então, a crise de pânico é algo assim, precisa realmente de levar para um profissional, para o pronto-socorro. Então, isso Sim. que vocês estão trazendo para a gente no grupo é algo Uhum. controlado, assim, ainda que, não, que bom, eu acredito que ninguém ainda chegou. Bom, eu estou falando aqui, não sei se ainda alguém chegou a ter a crise do pânico, né, Camila? Não, não Chegar, chegou, não. que chegaram até a mim, desse grupo aí da ansiedade, foram mais ataques de, né? E é muito bacana Sim. a gente entender essa diferença, para não assustar É. tanto. É, porque é exatamente o susto que causa tantos sintomas. É o medo de não saber como reagir a esses sintomas que vêm no corpo, a não saber como lidar com tudo isso. E o que eu percebo também, Lu, é assim, uma sensação de não saber o que fazer, de impotência, de achar que aquilo vai me dominar, que aquilo é maior do que eu. Então, quando a gente acha que essa crise, esse problema é maior do que a nossa habilidade de enfrentar, aí realmente a gente se sente impotente e não conseguimos pensar em nada. Racionalizar nesse momento é difícil, porque o seu cérebro emocional está ativado. E aí a razão ela não está tendo nenhum fluxo ali. Né? A mulher viva colocou assim, a pessoa fica achando que vai infartar. Exatamente. Então ela não está racionalizando, ela não vai infartar. Por mais que o sentimento seja de que parece que você vai ter um infarto, mas não é, na razão, não é um infarto. Lembra que eu falei, a amígdala está disparando essas reações químicas no seu organismo e você está respondendo essas reações. Você pode responder com mais medo ou você pode responder com relaxamento, com tranquilidade. Você dizer para você mesmo, olha, eu estou bem, eu não estou em perigo. Tudo que é visível, você relatar o que você está vendo é importante, porque te coloca no momento presente. Às vezes, esses momentos de crise, eles te tiram da realidade aqui, te colocam muito no futuro, e você fica com vários e sis. Eu costumo dizer que a gente fica pensando, e se eu morrer? E se eu acontecer alguma coisa comigo e não tiver ninguém que cuide da minha filha? E se eu perder meus pais? E se a gente não enfrentar e eu perder o emprego, eu perder meu relacionamento, não conseguir mais ver meu namorado, minha namorada, minha família? Enfim, a gente traz um monte de si nesse instante. Então, o que você deve fazer?
tirar o si da mente e pensar o que que é real agora, o que que eu estou vendo, o que que eu escuto, o que que eu estou sentindo de cheiro, tentar trazer sensações físicas, né? Se você está sentindo desconforto, busca o conforto no próprio ambiente que você está. O que que é seguro para você ali agora? Qual é a sua segurança? Ah, eu estou tranquila dentro da minha casa, aqui é um local seguro, eu sinto paz. Começa a perceber todas as situações que você está vendo, que você está ouvindo, que tragam para você um conforto. Você pode escutar uma música relaxante nesse momento. Escutar, eu gosto muito de ouvir o som das águas. Não sei se tem gente aqui que escuta. Eu fico muito mais leve, eu ouço bastante. Assim, para quê? Para o meu cérebro entender que não há perigo, que eu tô bem, que tá tudo sob controle. Então, a gente precisa o tempo todo estar se prevenindo, não é só no momento de crise que a gente precisa ouvir algo relaxante, mas é durante o dia, você colocar ali às vezes uma meditação, né? Ou ouvir uma música que te acalme, que não te gere muita ansiedade. Você saber o que mais gera ansiedade, o que te gera menos ansiedade. E começar a organizar a sua rotina para você fazer mais coisas que te dão prazer, que te acalmam, do que fazer coisas que te desesperam. E a Suelen está falando assim, ó. Eu tinha esses ataques de pânico quando saía. Cadê? Sozinha, medo de passar mal e morrer e estar longe da minha família na hora. Isso é muito comum, porque quando você percebe, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, porque o som travou. Tá ouvindo? Tá conseguindo me ouvir, Lu? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me escutando? Tá conseguindo me ouvir? Tá conseguindo me ouvir, Luciana? Pessoal, coloca aí nos comentários se vocês conseguem ouvir a gente. Ah, então tá. Eu acho que foi a Luciana que travou o dela. Travou o seu som, Lu? Então, o que que acontece? Você percebe que quando você tem um ataque de pânico, uma crise, como a Lu falou, você quer evitar situações onde você teve aquele problema. Então, por exemplo, esses dias eu li um relato de uma mulher que ela, ao subir uma ladeira, ela não conseguiu, ela ficou se sentindo mal, né? E aí, nesse momento, ela não conseguia. Acho que a Luciana saiu. Acho que o som dela não foi. Deixa eu chamar ela de novo para ver se ela entra. Então, e aí essa mulher tentou subir a ladeira e naquele momento a crise dela aconteceu numa ladeira. Então é muito comum, Luciana, eu não sei se agora você está conseguindo me ouvir. Tá me ouvindo? Agora sim. Que bom. Então, a gente começar, quando tem uma crise em determinado ambiente, a gente começar a evitar aquele ambiente. E aí a gente vai até falar de uma agorafobia, que é você se afastar de lugares onde você teve um pânico, onde você se sente com muita gente, muitas pessoas desconhecidas, ou em lugares, por exemplo, como avião, que você não tem como pedir ajuda se você passar mal, ou lugares que você acha que pode acontecer uma crise. Então você vai começando a se limitar na vida. Por isso a gente fala, gente, por favor, busque ajuda, não fique esperando a situação ficar caótica, a situação ficar fora do seu controle para você conversar sobre isso. A Marilene está falando aqui, ó, quando eu estou em crise, eu sinto uma falta de ar enorme, é como se alguém estivesse apertando o meu pescoço. Então, Marilene, isso acontece demais. As pessoas, elas estão cada vez mais com ansiedade. No Brasil, se vocês souberem, não sei se vocês sabem, vocês já leram as estatísticas? Nós somos o país que mais sofre de ansiedade no mundo todo. Imagina isso, gente. Mais de não sei quantos milhões de brasileiros sofremos de ansiedade.
E a cidade de São Paulo, Luciana, é considerada a mais ansiosa do país. Por quê? Porque Sim. tem muita irritação, tem muito problema, muitas desgaste emocional, uma sobrecarga de trabalho mental muito alta. A Andy está falando assim, eu sinto o corpo todo dormente, é uma sensação horrível. Olha aí. É Quantas um sensações vocês têm? congelamento já a Andy, né, Camila? E aí, quando você leva para agorafobia, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, Quando leva para, né, já vai para essa questão da agorafobia, são os medos mais específicos, né, que isso. que eu trouxe no começo, e é sempre entendendo que é escala, vai gradativamente aumentando. Vem com uma ansiedade aparentemente não considerável, depois essa ansiedade ela vem com sintomas, reações físicas, né? Uma angústia, depois vem o medo e dali vai. E depois vai limitando que vem os medos específicos, né? Que agora são as agorafobias, que é o medo de lugares fechados, de andar né, de tomar um elevador, de social, e aí vai. E aí eu vi uma pessoa, eu não lembro o nome, perguntando se agora, nessa pandemia, se aumentou o, o nível, né, de síndrome do pânico. Com certeza, Uhum. né? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e entender que esses transtornos psiquiátricos, dependendo aí do grau e nível, né, Camila, eles Isso. vêm acompanhados de uma ansiedade considerável, né? Tá Uhum. generalizada aí que vai virando uma depressão, virando depois pânico, toque, transtorno obsessivo compulsivo, que nessa pandemia aí vai, depois disso tudo, quando passar, vai vir, vai chover no consultório, porque tá todo mundo lavando a mão demais, né? É E lá verdade. álcool, aquela coisa toda. E quem já tem essa predisposição pode desencadear aí o toque. Então, precisa de estar observando com muito carinho essas questões do nosso corpo, o que é que o nosso corpo precisa de acolhimento, de entendimento, de recursos, que é só a gente para poder dar essa resposta. Não é mais ninguém, né? Às vezes a gente sai, né, ligando para pai, para mãe e para marido, e corre para alguém dar uma resposta do que a gente está sentindo. O outro não sabe o que a gente sente, até porque o outro não sabe da nossa história de vida, como que isso tudo veio ser instalado. É. Então, precisa sim de um cuidado especial. Lógico que tem gente que ainda nem chegou num ponto, talvez, de fazer acompanhamento. Talvez uma sessão, você já entende como é que é, o que está acontecendo e você consegue sair. Às vezes a gente, né, chega no consultório, pessoas com 3 sessões já resolveu. Por quê? Ela buscou ir logo antes de instalar a doença e virar uma doença crônica, já foi no estado agudo. Então, por isso, a importância, né, Camila, de buscar entender um pouco mais. E isso que você falou é tão importante, Lu, porque assim, a gente vive num país que, por mais que a gente veja um número crescente de transtornos de ansiedade, a gente não vê uma campanha de prevenção ou uma política para estimular a procura por ajuda psicológica. Em 2017, a OMS ela começou a perceber que a taxa de suicídio tinha aumentado muito, absurdamente no mundo todo, e também a depressão, né? Porque 90% dos casos de suicídio tem a ver com transtorno mental, isso já é um dado estatístico. Então, se você previne transtorno mental, você previne suicídio. E aí, o que eles propuseram? Né? O que a OMS fez? Vamos conversar. Eles criaram uma campanha chamada Let's Talk, que é o quê? Você
estimular as pessoas a falarem sobre suas emoções, a falarem sobre o que está sentindo, o que está passando, porque é muito comum a gente guardar e a gente se fechar e não conversar com o outro. O outro não tem nada a ver com a minha vida, eu não vou me abrir, eu acho que não é pertinente falar disso com ele. E acaba que você vai entrando num sofrimento que daqui a pouco cai num quadro depressivo e a chance de você se afundar é muito maior, porque os sintomas de depressão já é isso da pessoa não buscar ajuda, da pessoa se fechar, da pessoa não conseguir mesmo falar do que está acontecendo. Então, assim, é muito importante, gente, a gente está fazendo uma live aqui hoje para você falar do que está acontecendo no seu organismo, com uma pessoa de confiança, busque sim ajuda psicológica. O psicólogo não está ali só para tratar doença mental, mas ele está ali para prevenção de doença mental e estimular a saúde mental na sua vida. Então, se você está passando por esse momento difícil na pandemia, se está se sentindo sozinho, está se sentindo com vários sintomas de ansiedade no corpo, não sabe como lidar com essas situações, a gente recomenda, procure alguém que você possa se abrir. E abrir é falar tudo, assim, rasgar mesmo o verbo e falar, olha, na minha infância aconteceu isso, isso e isso, até hoje eu tenho que perdoar uma pessoa, mas eu não consigo, ou eu tenho que lidar com uma situação e eu fico agoniada, eu estou indo contra os meus princípios, ou eu vivo um relacionamento abusivo, ou eu vivo uma situação que eu não sei dizer não, eu não consigo colocar o limite no outro. Tudo isso, gente, o psicólogo está ali para te ajudar a resolver e tratar. Foi o que a Luciana falou, em 3 sessões, às vezes você consegue resolver uma coisa que você está perdurando a vida toda e bloqueando a sua vida daqui para frente, de ter um futuro em paz, de ter uma melhor qualidade de vida com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Então, o que você está esperando para buscar ajuda? A Sara colocou aqui, ó. Existe um preconceito grande em relação a psicólogo. Muita gente acha que psicólogo é para quem é louco. Sim. Então, assim, quantas pessoas perdem a oportunidade de resolverem suas vidas com ajuda psicológica porque ainda tem esse preconceito? Ainda coloca como louco. E outra, ainda fala assim, todos nós temos um pouco de loucura dentro de nós. E não há problema nenhum a gente admitir isso, porque não existe normalidade. Então, por que você fica fugindo de tratar as suas emoções, de tratar os seus sentimentos? Então, é isso que a gente precisa questionar. Agora sim, Camila, eu acho interessante porque, olha só, as pessoas chegam a pensar que psicólogo é para louco, mas porque as pessoas deixam chegar a esse ponto. Se as pessoas Sim, buscassem ir ao psicólogo para prevenir, já entender o que está acontecendo, ia tirar esse rótulo aí de que eu vou para psicólogo quando eu estou louco. Porque a gente vai buscar. Geralmente as pessoas buscam ir ao psicólogo quando perde o controle e aí vizinho, marido, família precisa de levar a pessoa até a é, profissional. Então, nós que precisamos quebrar essa barreira, não é, Camila? Já que sim, desconforto, porque olha só, gente, todos nós temos motivo para fazer terapia. Todos nós temos conteúdos mais graves, mais crônicos, outros mais agudos, outros mais existenciais. E aí sim, entender que a gente não vai desatando esses nós, eles vão ficando mais. Eu sempre uso assim, é um núcleo, né? Como se fosse várias pétalas, como se fosse um girassol. Vamos pensar na flor do girassol, que vai formando aquelas pétalas, né? De conteúdos. E quanto mais velhos a gente vai ficando, essas coisas, vai virando couraças, né? Como diz o vai virando couraça, ficando empedrificado, e aí vai demorando mais. Ó, o psicólogo é como se fosse um martelo, batendo nessa pedra desse conteúdo para poder cristalizar, para poder ajudar. Quanto mais enrijecido, mais tempo fica no consultório. sim. Então, eu acho, Camila, que a gente tinha que fazer um, um canal aí para a gente fazer, trazer conteúdos para poder trazer a prevenção,
né? Os É, não adoecem perfeito. tanto nesse sentido. O que vocês Sim. acham, Paulo? Coloquem aí nos comentários, gente, o que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Porque a prevenção, Lu, é o melhor caminho. É quando a gente está bem com a gente sabe onde a gente tem fraquezas, a gente sabe onde não ir, que pessoas evitar, que lugares eu posso frequentar, que eu me sinto confortável, que eu me sinto bem e fazer escolhas mais alinhadas com a tua essência, com teus valores, com aquilo que você acredita. Quando a gente não conhece a nossa história, ou então não fez as pazes com essa pessoa que a gente foi, a gente fica o tempo todo fazendo decisões, tomando decisões na vida que não estão alinhadas com o que realmente nós queremos, mas com traumas que a gente já vivenciou no passado. Então, o trauma, ele embaça a tua visão, ele embaça a forma como você enxerga a vida. E aí você acha que a vida é daquele jeito, como ela pode ser até muito melhor, ela pode ser incrível, e você acha não, que está destinada a sofrer, destinada a passar por situações de crise. Você não está destinado. Conheça a ti mesmo. Conheça as suas dores. Conheça as suas virtudes. Comece a ter uma abertura para o autoconhecimento. Você nunca vai ter felicidade enquanto você não se conhecer, enquanto você não se descobrir. Felicidade, eu estava lendo, eu coloquei no grupo sobre o que é felicidade num artigo e envolve três aspectos. O primeiro é o prazer, o segundo é o envolvimento que a gente tem com a vida, o engajamento que a gente tem com a vida, e o terceiro é o significado que a gente dá às situações que nos acontecem. Então, muitas pessoas só vivem na superficialidade do prazer. Elas só querem ficar ali o tempo todo. Ah, isso me dá prazer, então eu vou comprar. Isso me faz bem, então eu vou fazer. E agora, nesse momento de isolamento, que a gente não tem muito o que fazer? Aí você não, se você não tiver os outros pontos da felicidade, você acha que é infeliz. Você acha que não tem um propósito, você acha que a vida é isso mesmo. E aí a chance de você adoecer é muito grande. Tem gente colocando aqui, ó. Meu marido morou na Arábia Saudita por 3 anos a trabalho. Voltou de lá com síndrome do pânico, não conseguia ficar em lugares cheios, nós ainda evitamos lugares cheios. Ana Paula, seu marido faz terapia, faz acompanhamento, porque é muito importante. Essa situação aí, o que que aconteceu na Arábia Saudita que provocou essa síndrome do pânico nele? O que que houve lá? Ó, não devemos nos forçar a dar o próximo passo até termos confiança. Sim, ele faz acompanhamento? Fala com a gente. Então, Lu, é muito importante a gente prevenir, porque é isso. Você vê quanta coisa que vem. Nós somos seres emocionais. Então, e também, quando a gente fala de trauma, né, as pessoas ficam um pouco assustadas. Não, eu não estou traumatizada, porque geralmente a gente ouve isso desde de criança, né? Ah, é uma pessoa traumatizada, né? Mas o trauma nada mais é do que situações que o nosso cérebro não conseguiu digerir diante da situação acontecida. Ele não consegue digerir, então ele encapsula aquela situação negativa ali e aquilo fica lá. Então, quando a gente fala de trauma, nada mais é que como o nosso cérebro estivesse trabalhando de uma maneira desregulada diante daquele evento. Trabalhou aquele conteúdo, regula de novo e ele passa a trabalhar de uma maneira saudável, né? Aquilo que era considerado amedrontador, como dirigir, por exemplo, já não passa a ser mais. Isso que é regular, né? Quando a gente fala de regulado, é quando tem esse conteúdo aí negativo que precisa de limpar essa rede de memória. E aí, nós, profissionais da saúde, a gente usa falar trauma. Mas nada Sim. mais que isso. É algo muito simples, tá vendo? Então, quando fala, é louco, louco, a pessoa tá louca, tem um psicólogo que é louco. É muito subjetivo isso. Né? O que é melhor? É você ir para um psicólogo sendo louca ou você sendo louca fora de um setting terapêutico?
né? Eu acho que a gente tem que começar a questionar aí. E Ó, para quem chegou, né, Camila, eu acho importante estar falando, quando a gente fala de grupo, é porque a gente tem um grupo, eu e Camila, a gente administrando um grupo, vencendo a ansiedade, desde quando começou, desde março, quando começou a pandemia, a gente abriu esse grupo. Então, a gente tem pessoas do Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil também. Então, sim. está sendo muito prazer, né, Camila, tá administrando, tá passando essas informações, dando esse suporte, né, eu tenho dando suporte a uma pessoa de Moçambique, então olha só que Lindo. momento. Então, assim, é muito prazer estar passando aqui essas informações para vocês, né? A Camila que mais vai lá dar esse suporte. Então, para as pessoas que estão entrando, que não são do grupo, entender o que é quando a gente fala desse grupo. E é legal, Lu, a gente falar o seguinte, que às vezes nós psicólogos, eu coloco muito também o nosso erro. A gente já está até finalizando a live. Porque assim, a gente acha que a maioria das pessoas sabe e entendem o que é transtorno mental, o que é uma ansiedade, o que é uma crise de pânico, o que é um toque, o que é uma agorafobia. São tantos termos que a gente escuta e a gente acha, por estar tanto tempo lendo sobre isso, que a população conhece. E não conhece e usa isso de forma totalmente equivocada em alguns momentos. E é Fala um termo que não amedrontadora, tem outro. como se fosse assim, muito amedrontador, e não é. Às vezes a gente já por isso e não sabe. Exatamente. Então, assim, a gente está fazendo, vai fazer uma palestra no dia 21 de maio desse mês, para pessoas que têm interesse em conhecer, em saber o que é esses transtornos mentais, né? De ansiedade, a gente vai ensinar estratégias específicas que a gente usa na clínica com vocês. Então, assim, se vocês tiverem interesse, a gente vai deixar aqui no final, né, para vocês falarem com a gente aqui nos comentários, porque a gente só vai separar algumas pessoas, porque não cabe muita gente. A gente vai fazer uma palestra para poucas pessoas. A gente quer dar uma atenção maior para cada um. Então, por isso a gente não vai abrir para muita gente. E aí, a gente vai poder aprofundar mais esses temas e ensinar vocês a lidarem com o pânico. Então, assim, é muito bom a gente conhecer o que está acontecendo dentro do nosso corpo e não ficar refém do que a gente lê por aí, de fake news, de pessoas que já tiveram um pânico e aí falam, botam um terror psicológico para você. Olha, é isso e isso, você tem que procurar um psiquiatra, porque você, senão você vai morrer. Porque, enfim, a pessoa coloca um monte de coisa na sua cabeça e não. Se você saber como enfrentar as estratégias, as ferramentas certas para lidar com essa síndrome, com essa crise, com esse ataque de pânico, você vai vencer ele e vai ajudar outras pessoas. Você vai ver que tem amigos, às vezes, que sofrem disso e você não sabe o que fazer. Você vai poder ter ferramenta para ajudar essa pessoa. Então, é muito importante a gente não só ficar ouvindo lives por aí e pegar conhecimentos, às vezes, que não são científicos, que não têm uma base, que às vezes são de profissionais que nem são psicólogos, eu digo isso muito, porque tem pessoas que fazem formação de 3 dias e acham que são psicólogos, que são donos, detentores de saber. A gente estudou 5 anos, fizemos várias especializações, a Luciana está de prova, a gente teve um investimento na técnica que a gente trabalha hoje, um absurdo, porque é uma técnica muito efetiva, ela é cerebral, ela muda a estrutura do cérebro, a gente vê os resultados aí, são milhares, são muitos resultados, muitos depoimentos de pessoas que fazem a terapia e veem a melhora. Então, é algo realmente que funciona. A gente não vai falar nada para vocês que não funciona, mas que a gente já trabalha, que funciona, que dá resultado. Então, no final aqui, vocês falam com a gente que a gente vai passar todos os dados, todas as informações sobre a palestra e a gente quer ajudar você a vencer essa síndrome do pânico. Eu tô vendo que tem mais pessoas entrando aqui. A Camila, oi Camila. A Ana Paula, ó, ela falou que ele nunca fez acompanhamento, tenta fazer isso sozinho, um pouco de machismo. Gente, quantas pessoas ainda
tem esse receio de buscar ajuda psicológica, né? Parece que uma casca, como a Luciana falou, a pessoa bota uma defesa, é como se fosse uma tartaruguinha mesmo, ela bota uma casca e esconde a cabecinha ali para ninguém entrar no mundo dela, só que ela tá achando que consegue resolver sozinha. Nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade. A gente, quando tem uma dor de dente, a gente vai buscar um profissional especialista para resolver. Tem uma dor no pé, a gente vai procurar um ortopedista ou alguém que consiga ali, um fisioterapeuta. Agora, por que que na mente a gente quer resolver sozinho? Por que que na mente a gente quer achar que consegue ter as respostas? Se tem um profissional que estudou 5 anos para isso. Então, passa essa live para ele, fala com ele. Camila, e também entender que a medicação, quando a gente chega a tomar medicação, a medicação ela não vai resolver o conteúdo que está por trás desse sintoma. Tem uma causa instalada. E é só com a terapia, com o profissional, né, especializado para resolver esse conteúdo. A medicação é para ajudar vocês conseguirem ter uma vida, levantar uma vida sem estar vegetando, né? Sair do quadro. Só que se não faz a terapia, daqui a pouco aumenta a dosagem da medicação e vai ficando dependente e não sai do desconforto. E o pior, que não sai do desconforto. Então, é questão de escolha mesmo, né? Porque assim, a medicalização da vida, a gente já vai finalizar a live, acho que agora está quase acabando. Eu tinha uma professora, Lu, que ela sempre falava assim, as pessoas querem remédios rápidos, respostas prontas para resolver os próprios problemas. E aí vão no psiquiatra, me passa aqui esse remédio, me passa um remédio que me ajude a apagar. Mas peraí, por que que você quer apagar e não enfrentar esse problema que você está vivendo para você conseguir ter paz? Até quando você vai ficar fugindo desse problema num remédio, numa medicação, tentando não enfrentar de frente, não colocar esse problema, trazer luz para esse problema? Enquanto você não trouxer luz, ele vai ficar ali te incomodando a vida toda. Então, quanto mais a gente demora a buscar ajuda, mais tempo a gente vai ficar em sofrimento, isso é óbvio. Mas as pessoas não têm, nós não temos uma cultura de prevenção, a gente só quer ir quando já está na última. É muito triste. E o pânico, ele tem um sintoma muito dessa questão do esconder mesmo, porque na hora que está chegando a sensação de desconforto, né, de falta de respiração, olha como as pessoas correm para buscar alguém. É verdade. Porque elas não querem entrar em contato com o conteúdo delas, porque até elas têm medo. Então, busca correr atrás de alguém para esse alguém socorrer. Só que até quando vai ficar fazendo isso? Usando o outro de bengala. Eu preciso entrar em contato, né, com essa falta de ar. O que é isso? É maior do que eu não tenho como morrer com isso. Morrer não é tão fácil. Eu falo que morrer não é fácil desse jeito. É muito assim. Não é fácil a gente reconhecer que precisa de ajuda, sabe por quê? Porque a gente tem uma cultura que fala assim: deixa de bobeira, você tá preguiçoso, isso aí é a falta de um trabalho, isso aí é a falta de fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa para distrair. Então, a sociedade sempre tem uma resposta para um problema, mas ninguém, ou a maioria, não chega e fala assim: vem cá. Posso entender o que está acontecendo com você? Como é que eu posso te ajudar? O que você está sentindo no corpo? Às vezes a pessoa só precisa ser ouvida. Ela não precisa de uma recomendação. Vai fazer isso, vai tomar um banho, vai varrer a casa. Ela quer falar da angústia dela. Eu tô mal, sabe por quê? Porque mês passado, semana passada, eu tive um problema no trabalho, ou enfrentei uma dificuldade que eu não tô conseguindo digerir, ou no pânico mesmo, a pessoa tá vivendo uma situação que ainda não aconteceu, mas ela acha que é real. Então tá acabando a live, gente, a gente vai agradecer. Só falta alguns minutinhos aí, alguns segundos.
A gente vai reiniciar de novo para agradecer melhor, né? Porque só tem 17 segundos. Tá? Pode ser, Lu? Pode. Mas quem não Então foi, tá. beijos e obrigada por estarem aqui com a gente. Foi um prazer. Beijão.